Oi, gente. Tô esperando o Lourenço entrar aqui. Fixar o comentário. Oi, Robson. Oi, Babi. Alex, minha mãe. Felipe. Beijo, Alex. Lourenço, solicita aí pra entrar aqui na... Esperando aqui o Lourenço entrar. Oi, Ei, tudo bem? tudo bem e você? Tamo bem. Maravilhoso. Ai, só um pouquinho, demorei, acordei assim, vim. Básico, Uma coisa bem básica, uma coisa bem rápida, sabe? com certeza. Esperar um pouquinho o pessoal entrar pra eu te apresentar. Gente, ele falou assim que nem ia fazer pele, que Não, ia ser só olho. Olha só como que ele não, faz. mas é porque eu falei assim, então tá. Aí eu fiz o olho. Aí eu falei, ai, tá muito. Aí eu vou ter que match. Aí eu coloquei a pele. Eu falei, ai, tá muito. Aí ficou muito. Ficou ótimo. Mas assim, né? Humilhada. Eu aqui com meu Ah, humilde não, muito. Camila, ó, os dois lindos, acabou que é isso. Mais cedo, gente, deixa eu contar. Ele me ensinou a fazer delineado na ligação de vídeo. Assim, tá Não, razoável. é um treino, a Começo, gente mas vai chegar lá. foi o melhor que eu já consegui fazer até hoje. Que eu usei a técnica dele e já deu uma melhorada, Tá assim. vendo? Então, pronto. Eu não fiz um delineado, eu só fiz o rosto que assim. Aí deu certo, eu acho. Ótimo. Esperando mais gente entrar. Gente, eu vou começando a apresentar. Esse é o Lourenço Almeida. Ele é estudante do ensino médio. Você quer se apresentar? Pode falar. Então, meu nome é Lourenço Almeida, eu estudo no Santo Antônio, eu tô no segundo ano. E basicamente essa é a minha vida. Eu estudo no Santo Antônio, eu fiz muitas simulações, já sou do Grêmio Estudantil do colégio, já fiz dança folclórica, faço balé, tudo que você pensar na vida de extracurricular eu já fiz. E eu tento me Artístico, engajar no máximo de coisas possíveis, né? Porque a gente precisa disso, né? com certeza. Já temos aí 14 pessoas. Olha, gente, hoje a gente separou mais ou menos uns tópicos para falar com vocês, porque é um tema muito amplo, né, que tem discussão para horas e horas, mas para caber tudo em uma hora, a gente pensou em falar as definições inicialmente, principalmente a definição da sigla LGBTQIA+, que muita gente não sabe todas as letras, né? O movimento LGBT em si, o que que é, sobre as paradas, sobre o preconceito também, os estereótipos de afeminado, os preconceitos que um homem sofre por utilizar maquiagem, né? Opressão. E por fim, a gente vai falar também um pouquinho de lugar de fala. Mais alguma Exato. coisa? Esqueci, Lourenço? Não, acho que é isso mesmo que a gente combinou. Qualquer coisa a gente também conversa com o que vocês quiserem. Vocês podem mandando perguntas, a gente responde, ou propondo tópicos que a gente está fazendo mais uma discussão mesmo, né? Isso Então, mesmo. é. Só para quem quiser fazer pergunta, na última live tinha muita gente fazendo nos comentários. Eu vou pedir para fazer na caixinha de interrogação que tem aqui embaixo, porque aí no final eu abro tudo para a gente ler e responder o que a gente conseguir. E desculpa também se eu não consegui ver todo mundo que entrou e mandar beijo na última live, eu fiquei perdida. A meta dessa live hoje é eu não sair sem salvar ela. Então tá, Juro, é pode meio começar difícil, né? falando. Então, a gente estava pensando em começar falando sobre a sigla LGBTQIA+, né? Que ela mudou ao longo dos anos. Primeiro ela era GLS, né? Que era gays, lésbicas e o S eram simpatizantes, porque antes as pessoas é, elas só pensavam que tinham dois, ou você é gay, ou você é lésbica, você é hétero, gay, lésbica ou simpatizante, que é uma pessoa que não tem preconceito com nenhuma dessas pessoas, né? Uhum.
E aí ela foi mudando ao longo dos anos. Depois a gente fez o LGBT, né? Que aí a gente já incluiu os bissexuais e os transgêneros. Os transgêneros a gente coloca mulheres trans, homens trans e travestis, que é bom a gente sempre enfatizar também que as travestis estão no T, né? A sigla T também engloba travestis. E aí a gente foi englobando cada vez mais pessoas, né? A gente, o LGBT, a LGBTQIA+, não mexe apenas com a identidade de gênero e também mas também com a sexualidade, né? Quando eu falo que eu sou gay, essa é a minha sexualidade. E eu me identifico como um homem cis, que significa que eu sou um homem cis. Eu me identifico com o meu próprio gênero. Se eu fosse um homem trans, significa que antes eu nasci no corpo de uma mulher, mas eu me identifico e sempre me identifiquei como um homem. Então, por exemplo, isso é um homem trans. Eu sou um homem cis, a Camila é uma mulher cis. Então a gente consegue entender isso. Aí a gente tem o L, lésbica, G, gay, LG, B, bissexuais, T, transexuais e travestis, Q é o queer, que a gente tem o gênero queer e a gente também tem uma sexualidade. Ali dentro a gente tem um espectro de gêneros e sexualidades que ele abrange diversos pontos, né? A gente não pode esquecer que tem diversas pessoas que não se identificam apenas como bis, ou apenas como cis, ou apenas como trans, tem diversos outros gêneros, diversas outras sexualidades dentro desse queer, que é isso que a gente está falando, que é isso que o que é, né? O pessoal tem muita dúvida sobre o que é o queer, né? O pessoal tem muita dúvida, tem muita dúvida. É porque ela vem de uma questão que chama teoria queer. E a teoria queer fala que o gênero e a sexualidade são um espectro. Então, a gente pode... Hoje em dia, a gente pensa e o mundo inteiro é feito em dois polos, né? Dois gêneros, o masculino e o feminino. O homem e a mulher. Mas muitas pessoas não se encontram nesses dois gêneros. Elas não se veem representadas e não se veem... não se encaixam nesses dois gêneros. Mas aí a gente não se sentem enquadradas nesses gêneros. O I é o intersexual, que é uma pessoa que está entre esses dois gêneros, mas ele também não se identifica com exatamente, não necessariamente se identifica com nenhum dos dois, né? O intergênero ou o intersexo. O A é o assexual, que é uma pessoa que ela não tem necessariamente uma sexualidade definida e ela também não sente atração sexual por outras pessoas. E isso muitas pessoas falam, ah, não, isso é brincadeira, isso é palhaçada. Mas realmente a gente tem que parar e aprender a englobar essas pessoas nessa sigla também. Porque quanto mais vozes a gente tem, né, mais força a gente tem. E o mais é porque, como eu disse, é um espectro. São várias pessoas, são várias coisas. A gente não tem necessariamente que encaixar cada pessoa em uma caixinha só, sabe? Por Eu acho isso que isso mais, é né? bonito. É por isso mais. É por isso que é bonito. É um mais infinito, assim, mais o que você sente, assim. E aí, Agora eu acho que tem mais alguma definição que você gostaria de acrescentar? eu acho que não. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa. Pra mim é isso. Acho que por enquanto podemos caminhar. Recebemos elogios aqui de nós dois, estamos bonitos. E a Soulmake, maravilhosa. O pessoal quer tutorial. Ah, ixi, eu sou péssimo nisso, mas vou tentar fazer um dia. Vai na Não, sua também. hoje você provou que você é show no tutorial. Gostei. Vamos falar então sobre o que é o movimento em si para chegar nas paradas. Mas a gente estava discutindo também que muita gente tem a referência do movimento surgindo lá fora, né? E a gente tem uma referência muito forte de quando surgiu aqui no Brasil e as pessoas não têm muita noção disso, né? O que acontece? Vocês conseguem me ouvir direito assim? Que eu apoiei o celular. Tá conseguindo me ouvir direito? Sim, tranquilo. Ah, então tá. O que acontece? A gente pode marcar um ponto inicial do movimento LGBT fora do Brasil em Stonewall, né? Que é o que todo mundo sempre fala e a gente sempre ouve. Só que o movimento LGBT no Brasil, ele começou mais ou menos nessa época. Essas pessoas, a gente estava na ditadura militar, e aí começou os movimentos de contracultura dentro do Brasil, né? Então você teve uma maior força do movimento feminista, você começou a ter um movimento feminista mais forte, você começou a ter um movimento racial mais forte, né? Você começou a ter os Black Powers aqui muito forte. Essas questões de Black Lives Matter, não eram essas palavras utilizadas na época, mas se a gente for trazer para o contexto atual, esse levante começou a acontecer, né? Ainda sempre com muita repressão da ditadura, né?
com muita repressão da ditadura. Por exemplo, se você as travestis, se você for levar em consideração as travestis, as trans e as drags, a ditadura tinha vamos dizer, uma operação que era apenas para você poderia matar e prender as pessoas apenas por elas estarem parecendo mulheres. Então, as pessoas que estavam se identificando como mulheres e estavam tentando transicionar por esse momento, as mulheres trans, as travestis, as drag queens, eram massacradas. Tem muitos nomes de pessoas que ainda estão sumidas, né? Ou seja, já foram mortas pela ditadura nesse momento. E aí você começou a ter as pessoas começando a se identificar e a se aglomerar. Então, quando você tem em 1974, 75, você começa a ter uma junção ali dos movimentos, né? Que isso começa a ser muito bonito. Quando você começa a ter um movimento GLS, começa a aparecer simpatizantes. Esses simpatizantes, normalmente, eram a luta feminista, né? E o movimento negro. Então você tem as primeiras, não marchas orgulho LGBT, porque isso vai ser um pouco mais pra frente, você tem os primeiros confrontos iniciais disso, juntando diversos movimentos. Você tem o movimento LGBT, o movimento feminista e o movimento negro juntos, sabe? Para lutar contra esse movimento, essa sociedade opressora e principalmente essa repressão, principalmente a repressão da ditadura, não só a repressão da sociedade como um todo, com todos os anos de patriarcado, todos os anos de binariedade, todos os anos de heteronormatividade, mas também repressão estatal, né? Essa repressão estatal que a ditadura colocava e ela reforçava essa sociedade que antes que foi feita, né, e colocada por ela. E aí a gente tem organizações desses movimentos, né? E aí nesse underground, nesse mundo pequeno, nessa coisa meio na surdina, assim, você começa a ter lésbicas, por exemplo, se encontrando em bares, em um bar específico. Você tem jornais específicos, né? Você tem o Xana na Xana, que era um jornal lésbico, que elas contavam, e era cada uma ali contando a sua experiência, colocando a cara a tapa, sabe? Você tem o Lampião da Serra, que era um jornal LGBT. Vamos colocar um LGBTQIA+, né? Porque ali a gente já começava a ter uma identificação das pessoas com não diversos gêneros, porque a gente ainda não sabia, mas você começa a ter as pessoas com diversas sexualidades, se descobrindo em diversos pontos, assim. E no início era chamado de movimento gay mesmo, né? Movimento gay, mas depois isso foi começando, a gente ampliou a sigla, né? E aí você tem, primeiramente, esses jornais, esses bares, e aí teve o Stonewall, vamos colocar como Stonewall brasileiro, que um bar, que eu não vou me lembrar o nome agora, desculpa, era um bar onde as lésbicas se encontravam. Elas se encontravam para conversar, para trocar experiências, para falar sobre o que estava acontecendo. E nós, seres humanos, nós somos seres de grupo, né? A gente, sempre que a gente se identifica, a gente busca sempre ir atrás do que a gente se identifica, né? A gente vai buscando pessoas com que a gente se identifica, lugares com que a gente se identifica. E a gente sempre... um ponto de apoio, né? Ainda mais nessa época, que tinha que ser tudo escondido, né? Exatamente. Só que aí os donos do bar começaram a perceber assim, nossa, gente, tem muita mulher aqui, tem muita mulher, não tem nenhum homem, esse povo tá aqui, o que é isso? Falaram, lésbicas, né? Sapatão. E aí ele tirou essas mulheres daqui no bar à força, e no outro dia elas chegaram e quebraram o bar. Então a gente foi o nosso Stonewall, né? E aí passaram esses anos, os movimentos foram se reorganizando, e aí no final da década de 90 e no início ali dos anos 2000, você tem a nossa primeira marcha LGBT, a primeira parada LGBT, onde a gente, bom lembrar que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, as travestis, as trans, as drag queens e as gays afeminadas foram sempre a parte da frente dessa luta. Sempre colocaram a cara a tapa. Quando falam que a travesti bota a cara a tapa, quando falam que as trans botam a cara a tapa, quando falam que os trans também, os homens trans, botam a cara a tapa, porque essas pessoas são as que normalmente botam a cara a tapa, porque não tem como se esconder, né? Não tem como se esconder. E aí, essas pessoas fizeram isso. Nossa primeira parada LGBT, a polícia não estava querendo deixar passar. Eram umas 200, 400 pessoas na Avenida Paulista. A polícia não estava querendo deixar passar. E aí, uma drag queen negra, ela tava lá, ela fingiu um desmaio, fez um auê na frente da polícia. A polícia foi toda em cima dela e a marcha passou por cima. E ela levantou e seguiu.
Então, assim, é ali que a gente começou, né? E a gente começou nessa organização das paradas LGBTs, porque é importante, e isso foi espalhando pelo mundo inteiro, né? Como a gente sabe que quando a gente se identifica e quando a coisa é boa, tudo que é bom espalha. Tudo que também não é bom, às vezes também espalha, mas tudo que é bom Palha. espalha. Tudo que é bom espalha. Então espalhou Uhum. pelo mundo e aí a gente começou a se Ganha identificar força. pelo mundo todo. E aí começaram as paradas, né? E aí tem do Uhum. estigma por cima das paradas. Você já ouviu alguma coisa sobre parada LGBT que não foi alguma coisa tipo, referente à força e luta? Não. Mas o problema é o seguinte, a gente estava até comentando mais cedo, é quando tem o estereótipo de que as paradas são bagunça, né? É só um lugar de promiscuidade. Nem Aham, sempre as pessoas conseguem enxergar que é uma luta, né? Apesar de que sempre é, mas muitas vezes exatamente. as pessoas não enxergam dessa forma. É porque se a gente for parar pra pensar, nós LGBTs, QIA+, a gente sempre teve nossa sexualidade, nossa identidade de gênero sempre muito reprimida, né? Uma sociedade heteronormativa, uma sociedade binária. A gente Uhum. sempre teve a nossa sexualidade, é, nossa identidade de gênero sempre muito reprimida, desde pequenos. Então, a gente sempre ouve da família, né? É, senta igual menino, fala igual menino, ou senta igual menina, seja uma mocinha. Isso sem entrar nas todas as questões do machismo, o que isso significa, o que isso faz, né? Meninas E vestem aí, rosa, meninos vestem azul, os brinquedos, as meninas são exatamente. ensinadas a cozinhar, né? Tem panelinha, tem boneca, os homens têm bola, carrinho, e é sempre direcionado. Oficina, Maquiagem também, né? Sempre a maquiagem só exatamente. para menina. Por que que a criança não pode aprender a se maquiar? O menino não pode pegar maquiagem? Brincar com cores, né? É brincar com cores. E aí a gente sempre teve esses problemas, a gente sempre foi muito reprimido. E aí, como eu já tinha falado antes, a gente começa a se identificar com as pessoas. Então, quando a gente começa a achar pessoas semelhantes a nós, a gente fala: nossa, aqui eu tô livre. Aqui eu tô livre para expressar quem eu sou. Então, quando você fala que a parada, quando vocês veem as pessoas falando, ai, parada LGBT é só pegação, é um carnaval. É, que mais que falam? Falam muito, ai, é muita promiscuidade. Se você parou pra pensar, quantas pessoas, você, pessoa hétero, teve a oportunidade de andar? Se você tá namorando, o quão fácil é pra você andar de mão dada com essa pessoa na rua? O quão fácil é pra você dar um beijo nela, do nada, na rua? E as pessoas não vão olhar e não vão querer te bater porque você tá querendo dar um beijo nessa pessoa. Elas vão falar, nossa, aqui não é o lugar, Não né? Você vão tá se aqui no sentir meio da rua. incomodados, é uma coisa que, né? Não vai É ser... As pessoas não vão se sentir agredidas. Porque com a gente, parece que as pessoas se sentem fisicamente agredidas pelo fato da gente existir. Então, assim, é diferente. E quando você chega numa parada LGBT, que você olha pro lado e você vê que todo mundo tá no mesmo momento que você, na mesma vibração que você, no mesmo lugar que você, passando pelas mesmas lutas que você, liberta. É libertador. E ali as pessoas se sentem à vontade para poder fazer o que elas normalmente não podem, sabe? Se fazer em sentem à público. vontade. Que é o mínimo, que é ter liberdade. Então as pessoas se sentem muito incomodadas do fato da parada LGBT de dar liberdade a essas pessoas, a nós, dar liberdade a LGBTQIA+, de se expressarem de uma forma completamente nova, que a gente segura o ano inteiro para esperar chegar junho para a gente fazer. Então, quando você pensa numa parada LGBT que é apenas promiscuidade, vai numa parada. Vai na de BH, vai na maior do mundo, que é a parada de São Paulo. Se alguém tiver oportunidade, quando a gente puder sair de casa, ano que vem, Claro. espero eu, junho do ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Vamos nas paradas, sabe? Vamos ocupar esses espaços e ver que a parada LGBT não é um lugar de força, é um lugar de luta, é um lugar de alegria, sabe? Porque ser LGBT não é a gente não só a cultura LGBT, gente, a cultura LGBTQIA+, a gente vai parar para pensar que é essa cultura, sabe? Expressões artísticas que vieram tudo disso, sempre da opressão vem uma expressão, sabe? E aí essa expressão normalmente ela se vem por meio da arte. Então quando você tem, por exemplo, a contracultura aqui no Brasil, você está aqui no meio de uma ditadura militar, e você tem um Caetano, sei lá, você tem um Caetano Veloso fazendo uma música linda, você tem um Chico Buarque lançando um Calabar, que é uma peça teatral,
sabe? Você tem a Tropicália sendo montada, você tem um estouro de músicas lindas, totalmente contra um regime. A gente vê que da opressão vem a expressão e a expressão por meio da cultura. Então vai numa parada e sente a cultura LGBT, sabe? Sim. Sente, absorve esse momento. A gente fala que o pop é das gays, o pop é LGBT, mas é porque a gente se sente esse momento, sabe? A gente se deixa sentir, se deixa passar, se deixa levar, porque a gente luta diariamente por ser quem a gente é. E Diariamente. transforma isso numa arte maravilhosa, né? Porque não é só. Porque não é só dor, sabe? A gente não pode resumir nenhum movimento negro, feminista, LGBTQIA+, a simplesmente dor, né? A gente não pode reprimir um movimento à dor, a gente não pode reprimir e reprimir pessoas a apenas dor, né? Uhum. E aí, nisso a gente consegue resultados extremamente bonitos. Então E ao vai numa mesmo tempo, parada. é interessante ver como essa expressão artística, ela é linda e ela carrega, pensando pelo lado inverso, ela carrega essa luta, né? Então, você utilizando essa maquiagem maravilhosa, você postando no Instagram, você tem um Instagram de make no final, vamos fazer propaganda aqui, e você sair na rua, assim, já é uma forma de luta diária, né? Exato. Eu comecei a fazer maquiagem assim, bem pequenininho. Minha mãe não é muito uma pessoa de maquiagem. Então, pra ela sempre foi muito básica. Uhum. Mas eu sempre achei uma coisa interessante, assim. Sempre busquei cores. A minha irmã já gostava um pouquinho mais. Ela é mais nova que eu. E ela sempre ganhou kitzinho de maquiagem. E eu pedia, posso pegar? Ela falou, pode. Prestado. E, tipo assim, meus pais sempre me deixaram brincar com a minha irmã. E sempre me deixaram ficar com a minha irmã. Então, pra mim, eu me sinto muito feliz de ser um homem gay e ter uma irmã menina, né? Porque o mundo coloca coisas de menina como coisas de menina, né? E eu sempre gostei de coisas de menina. Então, se eu não tivesse a minha irmã, eu ia ter um pequeno problema. Mas como eu tive a minha irmã, assim, a minha irmã, eu sempre brinquei muito com ela. Eu sempre ia pra casa da minha madrinha. Minha madrinha acabou de entrar. Eu sempre ia pra casa da minha madrinha ver filmes da Barbie com a minha prima. E ali a gente pintava, a gente via filme da Barbie. E eu não me sentia nunca julgado, sabe? Nem em casa, nunca me sentia julgado. E aí eu comecei a me interessar mais por maquiagem. Porque eu comecei a olhar que maquiagem era uma forma diferente de eu me expressar. Era uma forma diferente de eu me colocar no mundo. E aí eu comecei a passar pela maquiagem. Porque a gente fala, nossa, maquiagem é sempre coisa de mulher, né? Maquiagem é mulher. A gente pensa maquiagem, quando ela começou a ser popularizada, na atualidade, né? Não vamos tirar em consideração o Antigo Egito. Vamos Sim. colocar aqui na atualidade, a partir da década de 50, da década de 60, que a maquiagem voltou e começou a ser utilizada. O pó de arroz, né? Igual minha avó fala, por exemplo. Passa um pó de arroz. É o pó de arroz que veio, o blush, era um rímelzinho, um delineador, um pó de arroz. Ia, né? Quando ela É veio, sempre foi estereótipo feminino. associada à mulher, né? Sempre foi associada ao feminino. E aí, como sempre, tudo que é associado ao feminino é marginalizado, é julgado, é colocado de lado. Quem Frágil. usa frágil, né? Qualquer menino que é uma coisa mais feminina, uma coisa mais que tange a feminilidade, e acabou. Acabou pra você. Preconceito, xingamentos, piadinhas, né? E Quer aí, aparecer. e aí quando eu era pequena, sempre ouvi isso de colegas de escola, cresci, fui ouvindo de colegas de escola, me descobri gay. E aí, quando eu me descobri gay, me assumi gay com 12 para 13 anos, e eu atualmente estou com 17, então vai fazer uns 5 anos. Eu falei assim, acho que tá na hora de eu começar a mexer com maquiagem, porque é uma coisa que eu acho muito bonita e eu acho que eu sou bom. Aí eu comecei a fazer. Não era bom. E aí, mas então fui treinando, fui treinando, fui treinando, fui treinando, fui treinando. E é uma coisa que eu gosto muito, porque eu consigo me expressar de uma forma que eu não consigo necessariamente por palavras. Então tem dias que eu tô E numa hoje coisa mais. temos esse resultado. Tem dias que eu tô numa coisa mais glamurosa, sabe? Uma coisa meio Kim Kardashian, uma coisa mais olhos puxados, um brilhozinho. Aí tem dia que eu, sei lá, faço um demônio. Fiz outro dia aquele Her das Meninas Superpoderosas, sabe aquele diabinho das Meninas Superpoderosas? Fiz outro dia. Aí tem dia que eu quero fazer uma coisa colorida, eu faço uma coisa colorida, porque me muda o meu. Me muda muito. Tipo assim, É uma expressão até do seu humor, né? Dos sentimentos. e mudar o que eu sinto, sabe?
E eu fico muito feliz de, por exemplo, estudar no Santo Antônio. Porque o Santo Antônio, vamos falar, gente, Santo Antônio tem muito gay, tá? Santo Antônio tem muito LGBTQIA+. Entra no Santo Antônio, dá um pequeno corte. Se você tirar mais da metade do colégio é viado, tá? A gente tá ocupando o espaço inteiro. Então, a opressão e a difamação e que a gente sente no Santo Antônio, na minha opinião, eu já sofri homofobia, sim, claro, no colégio, sim, mas com o passar dos anos, a gente foi aparecendo mais, a gente foi se unindo mais, a gente foi se vendo mais, sabe? Então, é menor. Então, tem dias que eu chego lá, 7 da manhã, com a maquiagem toda feita, e tá todo mundo assim, ok. Normal. Não tem problema nenhum, sabe? Uhum. E aí, eu gosto muito disso, assim. A maquiagem é uma forma de eu me expressar diferente do que eu me E expressaria só por hoje é um palavras. privilégio, não deveria ser, mas é um É um privilégio privilégio. seu, acho que na família que você está inserida, né, na escola, Exato. né, que em muitos É um lugares privilégio acabou. muito grande. Muito grande. Não vou dizer que no início meus pais gostavam muito, assim. Meu pai sempre foi muito ok. Mas a minha mãe ficava assim, Lorena, você tem certeza? Você vai fazer isso mesmo? E ela me desencorajava mesmo, assim, pra fazer maquiagem e tal. Mas aí hoje, não liga muito, não. Assim, eu sou maquiador oficial da minha família. Então, minha avó, minhas Deve tias, ser tá? maravilhoso. Todo mundo gosta, assim, todo mundo eu acho que aceita de uma forma boa. Eu acho bacana, assim. E eu acho que eles aceitando a minha maquiagem, é eles me aceitando também, sabe? De uma forma Uhum. indireta. Então é bonito de ver, é bonito de se sentir. É muito gostoso, assim. E eu sou muito privilegiado por ter a família que eu tenho, porque nem todo LGBT tem. E além de tudo, eu sou adotado, então eu poderia não ter a família que eu tenho. Então foi uma família que me escolheu. E aí eu poderia não ter a família que eu tenho. E eu sou muito privilegiado por ter a família que eu tenho, assim, de verdade. Te juro, muito. Uhum. O que mais que a gente ia falar mesmo? Me perdi. Deixa eu ver aqui na nossa listinha. Acho que também a questão do estereótipo, né? Dentro disso que a gente tá falando, do gay afeminado, né? Aham. Todo mundo aqui já viu algum filme que tem um personagem principal, uma personagem principal e você tem sempre um gayzinho do lado. Você tem um gayzinho do lado. E vai ter o gayzinho do lado que vai acompanhar a personagem principal atrás de tudo. Esses dias eu tava passando na frente da minha televisão e tava passando aquela Fina Estampa, uma novela nova. Novela nova não, uma novela antiga da Globo. Que Que tá tem um reprisando personagem agora. gay. Que tem um personagem gay que se chama O Cro. Cru. Tem até, sei lá, 3 filmes sobre. E É. é a definição do estereótipo gay. É a definição do estereótipo que a gente vê sempre, sempre, sempre na televisão, né? A gente cresce vendo estereótipos na televisão que são muito doidos, assim. Você tem entre... Sei lá, você tem a Vera Verão. Você tinha a Vera Verão. Falei da Vera Verão. Você tinha a Vera Verão, que era um viadão de quase 2 metros. Tipo assim, eu tenho 1,87. Era um viadão de quase da minha altura, da minha cor, que armava um barraco em todos os lugares que ia na... Qual era o programa no SBT? Acho que era Praça é Nossa no SBT. E eu crescia vendo aquilo e falava, nossa, tá, ok. Eu não sei se eu sou gay ou não, mas eu acho que eu não sou a Vera Verão. Aí eu ia pra Globo. E eu tinha o Cro, que era uma bicha bem afeminada. Eu sou muito afeminado, não sei se dá pra perceber, mas sou muito gayzinho, foda-se. Sou gayzinho mesmo, sou viadinho, falo que sou mesmo. E aí, sempre fui assim, nunca vou parar de ser, não gosta, beijo, seguimos a vida, né? Vamos lidar com a situação. E aí, ia pra Globo, via o Cro e falava, mas também não sou eu. E a gente fica nessa. Porque você tá se descobrindo gay, né? Eu me descobri gay antes mesmo, sei lá, beijar um menino. Então, Uhum. você tá se descobrindo gay, você tá se descobrindo assim, nossa, não é necessário, eu não gosto de menino, igual todos os meus amigos gostam. Eu não me lido muito bem com meninos. Eu E não tenho é uma uma falta afinidade. de referência, né? Acho que assim, Exato, e esse não que é o só você falou problema. assim nas novelas, mas assim nos filmes, nos desenhos, né? Sempre aquela ideia de a menina esperar o seu príncipe encantado, são sempre casais héteros, né? E quando Exato, começa a se inserir casais gays, lésbicas e etc., tem um espanto e uma opressão muito grande, né? Da exato. parte da sociedade conservadora, tradicional, de que é um absurdo ter um Não beijo pode. gay. Exatamente.
E aí a gente cresce vendo isso, né? Você crescendo menina, vendo vídeos da Disney e Príncipes Encantados e pensando que a vida é cor-de-rosa, né? Usa bem essa expressão. Com referências que não necessariamente é a mulher que você é, né? Que não tem necessariamente o cabelo que você tem, que não tem necessariamente o corpo que você tem. E aí eu cresço vendo pessoas que não necessariamente são da cor que eu sou, não fazem as coisas que eu faço, não têm as coisas que eu tenho, e eu falo, nossa, então o que eu sou? Porque para onde eu vou? Porque eu não sei quem eu sou. Né? Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me desfazer, como é que eu vou fazer. Eu acho que as gerações passadas, parar para pensar nas gerações passadas que lutaram muito para fazer com que a gente chegasse até onde a gente chegou. Imagina o mínimo que eles tinham. Eles não tinham referência nenhuma. Então a luta era muito maior, né? E aí, É, falando sobre é estereótipos, até difícil quando a pessoa se descobre, né, se assume, por achar que é fora do normal, né? Inclusive exatamente. porque já foi considerada até uma doença, né, uma patologia. Ainda em alguns países voltou a ser ultimamente, né? Ainda tem crimes por ser LGBT. Você pode ser mandado para campos de concentração na Chechênia, por exemplo. Na Rússia você não pode ser LGBT, não pode. Tipo assim, não pode mesmo. Você pode bater na sua mulher dentro da sua casa se você estiver na Rússia. Porque é um país super bacana atualmente, né? Vladimir Putin realmente é uma pessoa Tem perfeita. como é que é? Surra. Como é que é a expressão, gente? Aqui, tipo É assim, tipo para até corrigir duas você pode fazer em o casa. comportamento. É uma surra permitida, assim. Eu esqueci a expressão E agora. aí, é um país, atualmente, é um país assim, se você é LGBT, se você é mulher, se você não é um homem branco, cis, hétero, na Rússia, acabou pra você, né? Como boa parte do mundo também, mas na Rússia é E mais branco, né, explícito, aqui ainda. velado. Então, assim, se você for parar pra pensar, como você sabe falar disso melhor que eu, né? Tudo que tange o feminino é menosprezado, tudo que toca o feminino é mais frágil, tudo que toca o feminino é pior, né? Então, quando você nasce um menino e você é afeminado, igual colocam, né? Eu sou muito afeminado, igual eu já tinha falado. Então, assim, tudo se você. Delicado também, né? A mulher tem que ser É, delicada, tem que ser doce. O homem exato. pode ser rude, pode ser grosso, ele é mais forte, ele é o herói, né? E a menina é a princesinha. E tem que ser a princesinha, né? E aí, quando eu passo, passam-se os anos e eu começo a me enxergar como gay, porque eu comecei a achar referências de pessoas que faziam coisas que eu gostava, que eu me via nessas pessoas, assim, só que não eram, eu tive que caçar, né? A gente teve que caçar, a gente tem que caçar esse tempo todo, né? Porque a gente acorda, todo carnaval tem lá, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E todo mundo assim. E eu É. assim, eu acho que eu sou. Entendeu? Sabe? E aí a gente vai buscando referências de pessoas que parecem com você, pra você falar, ai, tá, realmente eu sou, tá. E aí quando Eu sou você se assume normal, pra. né? E é normal, tá tudo bem. Só que isso demora um tempo. Até você entender e aprender e sentir que é normal pra você. Pra você começar a se sentir bem na própria pele e acordar todo dia e falar, tô ok com ser eu mesmo, sabe? Demora um tempo. Porque você sabe, as pessoas não estão ok com você sendo você. Aí você passa um tempo, você sente e fala assim, ok, agora eu já sei quem eu sou, e tá, menos um fardo na minha vida pra eu carregar comigo mesmo. Aí você vai falar, ok, e agora eu vou ter que me assumir pros meus pais. Coisas que eu não gosto. Falar que tem que ter que fazer alguma coisa. Você não tem que se assumir. É. Dois, se assumir. Se não tá fazendo nada de errado, você não tem que confessar crime nenhum. Então você não precisa nem se assumir. Se você quiser guardar pra você pro resto da sua Pronto. vida. Se você quiser guardar pra você pro resto da sua vida, chegar no seu jantar de família com 73 anos de idade, falar assim, gente, esse é meu marido, ninguém tem nada a ver com isso. Mas atualmente a gente tem que passar pelo menos de que é se assumir pelos pais, que é todo um momento, né? E ser Toda aprovado, uma né? Não é história. só se assumir, Nossa, infelizmente. mas aí você passa pelo momento de eu sabia que os meus pais iam ser muito de boa comigo. Só que aí tem todo o espaço entre. E tem todo o momento entre eu sei, mas e se? Uhum. Entendeu? Aquele medo, né? Aquele questionamento, né? E você fica. Eu sei que eles são pessoas muito boas, eles são mente aberta. Na verdade, eles são respeitosos e aceitam todos os tipos de pessoa, porque são pessoas, né? Sim. Só que eu falei, putz,
santo de casa não faz milagre, né? Talvez e se. E se. E aí, um belo dia, eu sentei nessa exata mesa que estou no momento, abri uma folhinha, peguei uma caneta e fiz uma carta. Em prantos, assim, em prantos, fiz uma carta. Indo me arrumar pra escola, tinha escola à tarde, eu fazendo uma carta. Minha mãe assim, Lorenzo, vambora, meu filho. Eu assim, mãe, tá tudo bem. Fazendo uma carta, fazendo uma Escondendo carta. que não tô esperando. Não, choro correndo, véia, lágrimas correndo. Meu pai tem essa carta até hoje, mas eu não sei onde tá. E aí, porque meu pai tem essa mania de guardar tudo, né? Juro, ele guarda tudo. Tipo assim, primeiro ingresso de filme que Lorenzo viu na vida. Aí tem Que ele, o pequeno. bonitinho. É doido. Aí, o que acontece? É psicólogo, né? Minha mãe também é, então o povo é meio doido pra tratar a gente por esse Minha tempo mãe doido. também. Então, você entende, né? É É meio tudo doido. em casa. E aí, eu escrevendo a minha carta, em prantos, chorando, 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 em prantos. E fechei, falei, mãe, você só pode abrir quando eu voltar da escola. Você só pode abrir enquanto eu estiver na escola. Você não pode ver. Minha mãe tá assim, acabou pra mim. Não sei o que vai acontecer, acabou. E aí eu deixei a Já deu um cartinha susto aqui. repousando. Minha mãe, se tiver Não, taquicardia aqui, já aham. fudeu. E minha mãe não é nem um pouco dramática. Tipo assim, minha mãe, eu falo, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela acabou pra mim. Ela, Lourenço, acabou. E ela começa a ter crise de ansiedade. Eu assim, mãe, assim, tá faltando água. E ela assim, ok. Mas ela é meio doida. Aí eu deixei aqui em cima da minha mesa, saí, né? Saí como se nada tivesse acontecido na escola. Eu assim, velho, acabou pra mim. Vou largar a bomba aqui, não quero nem Eu vou. ver ela. Drop the mic. Copiei aqui, falei, drop the mic, fui embora. Aí cheguei em casa. Minha mãe foi me buscar na escola, não falou nada. Cheguei em casa, minha mãe não tava falando nada. Cheguei em casa, meu pai não falou nada. Passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, cheguei na escola, eu falei, ai, gente, acabou, né? Então é isso, a gente só vai ignorar que esse momento aconteceu e vamos seguir daí. Aí, Segue em frente. cheguei em casa um dia, minha mãe estava sentada na cama dela. Ela chegou e falou, Lourenço, a gente tem que conversar. Eu falei, acabou pra mim. Acabou pra mim, nunca mais, nunca mais. E eles sentaram comigo e falaram, e conversaram comigo e falaram, olha, você tem certeza? Minha mãe, você tem certeza, meu filho? Eu falei, sim. Na verdade, sim. Como é que você sabe? Eu falei, mãe, como é que você sabe que você é hétero? Ela assim, ok, tá. Bom argumento, bom argumento. Aí, meu pai tá assim, que eu acho que é todos os pais de LGBTs que ia mais. Se eu tenho algum pai de LGBT aqui, tem algum LGBT aqui que já passou por esse momento igual a mim, que é, não é que os pais inicial não aceitam a gente, igual meu pai falou comigo. É que a gente nasce Meio do lá pela fora, né? do mundo, né? Então aprenda a se proteger, né? Então, assim, e a gente nasce, a gente vive toda uma vida, e até, sei lá, eu me assumi com 12, 13 anos. Então, meus pais tiveram 12 anos planejando a minha vida. São 12 Casar anos, com uma mulher, ter filhos, filhos, e toda aí, aquela expectativa, né? e aí você chega e fala assim, então talvez não aconteça. E tá tudo bem? E aí você tem que dar um momento para eles absorverem a informação, colocarem isso, ajustarem na cabeça dele que são diferentes gerações, né? A gente tem que aprender a entender isso também. A gente não pode tentar exigir de uma vez só. Não que se exigir também seja um problema. Mas eu dei esse tempo. Eles precisavam desse tempo e eu dei esse tempo a eles. E eles se ajustaram e falaram, olha, eu só tenho medo do mundo, assim, não faz diferença se você é hétero, se você é gay, se você é cis, se você é trans, se você é intersexual, se você é assexual. Pra mim, você é meu filho, você vai ser meu filho pra sempre, vai ser isso que a gente vai lidar e acabou. Só que o mundo não vai respeitar e vai te jogar desse ponto. Então você tem que aprender a ser forte. Você tem que aprender a ser forte, você tem que aprender a lidar com o mundo. E ele fala isso até hoje. Com qualquer coisa que eu vou fazer. Sei lá, tô no meu Instagram de maquiagem, tô postando uma foto, meu pai tá assim, Lorenzo, toma cuidado com o mundo, hein? Toma cuidado. Ele falando isso hoje comigo, Lorenzo, toma cuidado. Eu tô assim, pai. E hoje em dia na internet, eu conheço amigos meus também que têm Instagram de maquiagem e tudo. E os comentários, às vezes, os hates, né? A pessoa que vai tirar um tempo do seu dia pra ir lá fazer inferno na vida do outro, né? As pessoas, como eu falei, eu acho que as pessoas se sentem fisicamente atacadas pelo simples fato de eu existir. Isso me irrita muito.
Então, eu acho que eu tô num momento muito bom meu, com a minha família. E eu sei que nem todos os LGBTs que ia mais têm esse privilégio, Uhum. né? Então, se eu posso vir aqui conversar com você sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre as coisas que eu falo, sobre só conversar, só aparecer, só dar visibilidade para pequenas coisas, atingir pessoas que normalmente, sei lá, não me ouviriam falar, já faz uma diferença, sabe? Sim. Uhum. Então, às vezes é importante aparecer, se mostrar, é crescer, igual aquele ditado fala, né? Cresce e aparece. Cresci, tô aparecendo. Sabe? Eu tô Eu aparecendo acho para que que às pessoas vezes, como eu possam ter experiências diferentes das que eu tive. Tenham experiências boas, iguais às que eu tive, mas não passem por experiências ruins da forma que eu passei, sabe? uhum. Acho Eu que acho às que isso vezes é também importante. eu penso que muitas pessoas que fazem um comentário maldoso, não só pelo o pensamento conservador que tem ali por trás, às vezes eu vi isso em algum lugar esses dias, que às vezes quando você para comentar mal, fazer um comentário preconceituoso, é porque no fundo a pessoa tem inveja da coragem e da força que o outro tem. E que às vezes essa pessoa que tá ali tirando tempo da vida dela para poder falar mal, precisa dessa coragem ali. É uma coisa Ou meio. também tem aquela coisa, né? O que incomoda no outro, se algo te incomoda no outro, é porque aquilo tá em você. Tá em você. Uhum. Eu vi isso esses dias na Jujut, eu esqueci a frase que ela falou, mas se algo tá te incomodando tanto no outro, é porque tá em você. Então, se Uhum. você é muito homofóbico e acha que aquela pessoa ali tá fazendo alguma coisa errada por simplesmente ser ela mesma, é porque em você não tá conseguindo entender esse momento, sabe? A maior parte dos homofóbicos, na minha opinião, tem o pezinho no LGBTQIA+. É que Entendeu? nem a. Eu sempre lembro da série, né, do Sex Education. Aham. Que aquele. Como é que era o nome dele? Nem lembro. Que ele fazia preconceito com o Eric, que era gay assumido. Ele tinha um ódio, uma raiva dele, ele batia nele, oprimia, e no final ele era gay, né? Ele queria Então, ter a assim, coragem que o Eric sempre teve. exato. E é isso que eu paro pra pensar, assim. Eu tenho uma cena muito viva na minha cabeça de quando eu tava me entendendo gay, assim. E a primeira vez que eu falei. Eu lembro da minha primeira amiga, a primeira pessoa na minha vida que eu falei que eu era gay. O nome dela é Nina, Marina Paixão. Não sei se ela tá aqui, mas se estiver aí, amiga. Foi a primeira pessoa na vida que eu falei que eu era gay. E aí eu falei, putz, e agora? Já tá aí no mundo, né? Eu já sei pra mim. Eu já falei no espelho pra mim. Porque eu tinha visto um vídeo na internet, a pessoa falando, fala no espelho as coisas pra você. E eu pro banho, ligava o chuveiro, saía, deixava cair pra ninguém ouvir nada, falando assim, véi, ninguém vai ouvir nada. E eu na frente do espelho. Eu sou gay, você é gay. E a gente sendo eu e o meu reflexo, né? A gente assim. Obrigada, Ana, pelo elogio. E aí, obrigado, Ana. Eu também tô me Minha amando. linda. Depois segue a Ana, vou fazer propaganda aqui. A cantora maravilhosa, minha amiga. Vou seguir, Ana. Aí, ó, minha prima acabou de entrar aí, Ló. E aí o que acontece? E aí eu chegava na frente e ele falava, sou gay, e agora? Aí o que aconteceu? Passou-se um tempo, falei, vou falar para os meus amigos, né? Falei, amiga, eu sou gay. Ela assim, aham, Conta a novidade. aham, vambora. Sabe? Tipo assim, vambora, mais uma vez. E aí foi um alívio, mas foi um alívio grande. Aí eu cheguei e falei, gente, sou gay. Eles assim, aham, mais um alívio grande. E você vai passando e vai deixando as coisas caírem sobre você. E aí são as coisas que vão passando e você vai falando, nossa, tá super ok, sabe? Assim. E aí você tem tantas pessoas que, por exemplo, quando eu tava nesse momento entre eu falar no espelho que eu sou gay e falar pra minha amiga que eu sou gay, eu tava entre. Não foi, no meio, foi nesse período, dois meninos da minha escola chegaram pra mim e falaram assim: ô Lourenço, eu tava subindo uma escada, indo pra um dos pátios do Santo Antônio, assim.
E aí eles chegaram pra mim e falaram assim, ô Lorenzo, eu subindinho com a minha mochila lá na bunda, né? Porque tinha essa história, né? Todo mundo com a mochila na bunda, que era assim, que tinha que andar na escola, todo mundo com a mochila na bunda. Uhum. Você lá, na sua sétima série, sempre tendo que andar com a mochila na bunda, porque senão você não era legal. E aí, tava eu andando com a mochila na bunda. E aí, chegaram pra mim e falaram assim, Lorenzo, dois meninos chegaram assim, você é gay? E aí eu tava subindo a escada, foi um momento muito dramático, eu parei, respirei fundo, virei e falei, sou. Por quê? Aí eles me olharam, pararam e foram embora. E nesse momento eu falei, olha, as pessoas não estavam esperando, né? Você se aceitar. As pessoas não Não, estavam é esperando. interessante isso, porque às vezes também é aquela questão voltando no estereótipo, né? Um menino que você acha que tem todo aquele estereótipo, que é gay, e aí tem uma pressão, né, sobre isso, né? Não, porque fulano, né, só não percebeu Fulano ainda. Não, né? É. fica o reticências aí, né? Não, é. Aí faz a mão, né? Fulano é. Pois é. Fulano... E aí, e aí fica essa coisa, né? Aquela expectativa dos outros daquela pessoa se assumir, né? E como se fosse Uhum. um problema ali. Aí quando você assume, nossa, se assumiu. Tipo, E cara, acabou. Meu Deus, o mundo. Foi. o dia que Foi. você E se agora? assumiu hétero, né? Exatamente. Outro dia, menino. O menino da minha sala se assumiu hétero. Foi super interessante pra todo mundo o momento. Todo mundo chorou. Não Falou, tem esse comentário. nós estamos com você. Então, tipo assim, sabe? E ele, acho que ele só não esperava. Então, eu acho que e aí eu tirei disso uma lição meio doida, mas eu acho que faz sentido, que é tipo, as pessoas não esperam que você se aceite. Vi uma coisa que você faça. As pessoas não esperam que você seja bom ou boa naquilo que você faz. Nada na vida. Ninguém vai estar lá pra você sem ser você mesmo e as pessoas que te amam de verdade, que pra mim são famílias e alguns amigos. Então, assim, as pessoas estão sempre esperando que você não vá dar certo em nada que você faça. Você tá acreditando no seu canal do YouTube, tem muita gente que tá assim, oh meu Deus, ah lá, coitada. Você tá aqui numa live do Instagram, tá todo mundo, oh meu Deus, ah lá, coitada. Tá eu aqui fazendo maquiagem, tô assim, oh meu Deus, ah lá, coitado. Sabe? Ninguém vai estar necessariamente atrás de você, assim, sabe? Cheering, uma coisa meio torcendo por você, sabe? Ninguém vai estar lá sempre assim atrás de você. Só que a partir do momento que você respira, absorve isso e aceita e impõe que isso assim, sim, sou gay, sim, estou fazendo isso, sim, vou fazer isso, você quebra totalmente as armas de todas as pessoas que estão contra você, porque elas nunca estão esperando que você fique a seu favor. Então foi dali pra frente que eu comecei a falar, toda vez, nunca parei pra me assumir gay pra todo mundo. Mas sempre que me parava pra perguntar, eu falava, aham. E Eu aí eu tive. Vou parei com abrir uma isso. experiência pessoal rapidinho aqui, não vou expor nomes, quem sabe. Mas assim, a primeira pessoa que eu namorei depois foi se assumir, né, LGBT. E pra mim isso não foi nenhum problema, mas na época, e não teve nada a ver com eu terminar com essa pessoa, não. Mas na época teve muita coisa de muita gente comentando assim, ah, porque ele era gay, né? Tipo assim, você sabia, né? E aí eu ficava tipo, não, o que tem a ver uma coisa com a outra, Tipo assim? assim, nem essa pessoa sabia, sabe? Como é que eu poderia saber? Não, e mesmo que soubesse, tipo assim, as pessoas Não é o usam isso meu até por um problema. motivo, né? E aí fica criando aquela expectativa de quando aquela pessoa vai se assumir, um choque e tal. Ah, e aí, olha, eu acho que até hoje eu deveria ter me assumido uma coisa meio Aladdin, sabe? Aquela coisa quando chega o gênio e o Prince, e o Aladdin já tá virado em Prince ali, eu em cima de um elefante, pessoas atrás de mim, diversas drag queens, eu abraçado com a bandeira LGBT, voando no céu, Queria assim, sou fazer gay. desfile ali, né? É um Tipo, desfile, eu cheguei. sou gay, porque é isso que todo mundo quer. Aí a menina tá se assumindo lésbica, eu sou lésbica. A pessoa tá se assumindo bissexual. Olha, eu sou bi. Ei, com licença, você tem que ir amarrado com a bandeira todas as vezes atrás de você para apresentar para as pessoas assumirem a sua sexualidade, para depois apresentar você. Então, E o assim, bi tem aquele também, né? O indeciso, né? ai, E o menino bi que tem o estereótipo afeminado. Não, você não é bi, não, você é gay. você não é Aí bi, você quem é o sabe que você é outro pra viado, né? apontar o que você é, né? Olha, eu não vou dizer, porque a gente também se desconstrói, né? A gente se desconstrói dentro da própria comunidade. Eu já falei que o bi era indeciso. Tipo assim, lá eu, pelas minhas oitavas séries, já falei.
Mas aí você vai conhecendo pessoas, você vai entendendo o conceito, as pessoas vão te ensinando, você vai desconstruindo e você vai aprendendo, você vai vendo outras pessoas, sabe? Então, Uhum. assim, a gente não pode ter. Pra mim, o principal problema não é ser, não é errar. Assim, putz, já falei coisas ruins de pessoas LGBTs, já fui meio babaca com pessoas LGBTs. E agora? Acabou minha vida, eu vou ter que continuar assim, né? É, já fui uma vez. Não, a O questão é, primeiro passo é assumir, né, que a gente tem atitudes homofóbicas, que a gente alguma hora já teve, né? você pode ter milhões de estudos LGBTfóbicas por dia, você não pensa, você não percebe. Mas a partir do momento que você estuda, você passa a perceber. Ou você vê mais pessoas LGBTs. Passa a ver no seu Instagram quantas pessoas LGBTs você tem. Passa a ver no seu Instagram quantas pessoas LGBTs negras você tem, LGBTs gordas você tem, porque você tem diferentes corpos, diferentes vivências, né? E é isso que é importante Uhum. também parar pra pensar. E a partir do momento que você vê essas pessoas e ouve essas pessoas, você começa a ver e você tem um holofote, você tem uma gama maior de situações que você começa a Sim. absorver e aprender. E você aprende, você fala, olha, sou LGBTfóbico às vezes. E agora o que eu faço? Muda. É fácil, é mudar. Sim. Não tô dizendo que é fácil desconstruir, mas é fácil você querer mudar, sabe? Eu vou aproveitar o gancho, já que a gente está com o tempinho final, para o nosso último tópico. Essa questão de se assumir, às vezes, que a gente tem atitudes homofóbicas, passar a mudar e entender que a gente também pode lutar nessa causa. Aí vem a questão do lugar de fala, né? Inclusive, quando eu estava divulgando essa live, para muita gente que eu mandei, falava, tipo assim, eu via que não tinha, que tinha um receio, assim, de divulgar, de publicar. Ah, porque, né, não sou chegado nisso. Ah, eu não sou LGBT, então não estou no meu lugar de fala. E eu também não estou no meu lugar de fala. Por isso, justamente, convidei o Lourenço para isso. Mas é entender que você não vai ser protagonista dessa luta, mas você também Exato. tem que lutar por ela. E aí, quando você chega num local em que não tem uma pessoa da voz LGBT, você vai ir contra o preconceito e você pode lutar por isso, né? E propagar, né, os conteúdos, principalmente, sem nenhum Exatamente. problema. Eu tive até um certo receio, porque tinha gente que eu ia mandar, eu sou a chata que manda no WhatsApp, em todas as redes sociais, tudo que eu posto, né, para conseguir biscoito. Mas aí a gente fica com um pezinho atrás, né, até da reação daquela pessoa. E aí eu acho muito importante destacar isso, né? Que a gente não precisa estar nesse lugar de fala, fazer essa diferenciação. O que você Que queria falar disso? é porque volta lá naquele início, né? Do GLS, o S do simpatizante, né? A gente pode voltar lá no início. Ele fazer esse full Uhum. circle, da gente pensar, véi, olha, você tá num ambiente, você tem um familiar LGBTQIA+. E aí você tá num ambiente com seus tios, suas tias, seus primos, e estão falando mal dessa pessoa, estão sendo homofóbica, estão sendo transfóbica, estão sendo LGBTQIA+ fóbica. Essa pessoa não tá lá para se defender. Só que aí você sabe que tá certo essa pessoa ser apenas ela, sabe? Tá certo isso acontecer. Só que aí vem no ditado, né? Quem cala consente. Então, se você não tá falando Uhum. nada a respeito, você tá apenas consentindo com aquela situação que tá acontecendo. Mas agora, você, que é uma pessoa diferente dela, mas você apoia ela, você pode falar. Você pode se impor na frente dessa pessoa. Mas você tem que entender que não é um protagonismo. Então, quando você tem numa televisão, por exemplo, um programa sobre LGBTs que ia mais. Você vai falar sobre LGBTs que ia mais. Você só tem pessoas héteras para falar sobre a luta LGBT que ia mais. Você entende que aquilo ali não está correto, porque você tem pessoas Sim. LGBTQIA+, tão mais gabaritadas no assunto do que as pessoas héteras para falar naquilo. Então você coloca essas pessoas no protagonismo e aí entra o lugar de fala. Mas agora, quando você puder ajudar, quanto mais vozes, melhor. Uhum. Quanto mais vozes, melhor. Sabe? No início, no movimento LGBTQIA+, era um movimento feminista junto com o movimento negro. Tudo isso junto e misturado que aumentou a voz. Então, quanto mais vozes, melhor, né? Sim. Eu acho que é isso. E também pensar que, mas nas decisões relacionadas a essa luta, aí sim a gente precisa realmente do protagonismo dessas pessoas, porque aí às vezes eles pegam esse ganchinho, né, de que vamos todos lutar por isso,
mas não é vamos todos decidir e opinar por isso. E acho que Exatamente. esse direito a gente não tem, né? A mesma coisa num congresso só de homens, você decidir sobre o aborto, sobre Uhum, direitos da mulher. Então, uhum. essas decisões, os resultados da luta, eles vêm do protagonismo das pessoas LGBT. Tem que frisar E a esse ponto. gente tem que trazer protagonismo, a gente tem que trazer protagonismo, a gente tem que trazer representatividade para que as futuras gerações, essas gerações atuais, né, que as pessoas estão nascendo agora, que no futuro nós vamos ser esses protagonistas, né? Nós vamos ser essas referências. E a gente buscar todos os dias entender que nós vamos ser essas referências e fazer o máximo que a gente pode para levar e aumentar a ser essa referência, né? Então, se você é engajado com política, quer ser político, entenda que no futuro o país está literalmente nas nossas mãos, sabe? Então, tudo que a gente possa fazer, a gente tem que fazer. Então, se eu venho aqui com você conversar sobre com a maquiagem na cara, eu tenho um Instagram de maquiagem, se você tá aí se mostrando empoderada, forte, fazendo o que você quer, entendeu? Se jogando aí no mundo, se jogando na frente, fazendo o que você acha que você tem que fazer, é uma referência. Você não sabe quantas pessoas estão aí, necessariamente qual pessoa que tá aí, que tá mexendo no Instagram, viu uma Camila e falou, nossa, ela parece comigo, ela faz coisas que eu quero fazer, ela parece comigo mesmo. Então te viu como uma referência. Eu não sei quais pessoas me viram um dia como uma referência, mas é Uhum. importante a gente saber que a gente é referência para o outro. É importante a gente entender isso também e aceitar esse momento, né? Sim, demais. Ai, o tempo tá quase acabando. Temos 3 minutinhos mais ainda. Nossa, mas a conversa foi maravilhosa, divertidíssimo. Mandar um beijo para as pessoas que eu vi aqui, a Adriana que participou, Manu, o pessoal Adriana, aqui, obrigado. Laura, Clara, Lucas, Carolzinha, Lara, a Lavinha, a Joelma. Tem convidado seu aí que você quer mandar beijo também? Apareceram várias pessoas no meio, mas aí super perdi, nem sei mais quem está. Gente, tem isso Então um também. beijo para todo mundo Na que live da veio. semana passada acharam ruim. Ah, porque você não mandou beijo pra mim, porque você não viu meu comentário. Mas nem sempre a gente consegue. Esses comentários assim a gente vai ficando perdido aqui. É porque às vezes ele fica muito pequeno. Ah O lá, tá vendo meu Gui, o pai? Alex, Bruno. Bruno Vasconcelos, a.k.a. meu pai. Ah, que gracinha. Beijo pra ele. Laura, beijo. Carol, Tatá, muita gente. Gente, eu gostei muito, 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 muito dessa experiência. Vou deixar a live salva dessa vez. Teríamos Vamos. papos ainda para muito, muito, Nossa, muito, várias muito coisas. tempo, né? Mas acho que foi muito produtivo tudo que a gente falou. Eu espero que tenha dado para refletir muita coisa, né? Eu vejo que aqui no meio, muitos dos nossos amigos já estão ok com muita coisa que a gente falou, mas ainda tem muita gente que não está. A gente vive E numa bolha, algumas né? vezes a gente vive numa bolha bem Bem da privilegiada. privilegiada. Exatamente. Mas assim, é bom saber que a gente pode estar expondo isso aqui também, né? Deixando público esse posicionamento, dando visibilidade a essa luta, né? Acho que assim, isso é fundamental. Muito bom. Eu espero Necessário, que. né? Sim, super necessário. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida também, gente, procurem o Lourenço. Faz propaganda do seu Instagram de make aí, que eu Então, acho que gente, eu tenho um Instagram de maquiagem, porque eu gosto muito de maquiagem. você consegue E digitar aí, aí o arroba. eu acho que eu consigo. Vou colocar aqui, ó. Depois eu compartilho também. É esse aqui, ó. Tá, enquanto você fala, eu já vou agradecendo. Muito obrigada também por você ter aceitado o meu convite. O Lourenço, eu já tinha conheci ele de vista no mundo das simulações, né? Mas vou até agradecer em especial aqui, foi o Lucas, que ele foi delegado em algum comitê seu na CISA, e aí ele me indicou, eu estava querendo uma referência de uma pessoa LGBT para eu convidar para fazer essa live, e aí ele me indicou você, fui no seu perfil, já simpatizei na hora. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi Muito incrível. obrigado você, né? Que quanto mais a gente atinge diferentes públicos, mesmo que a gente esteja numa bolha bem parecida, é bom que a gente atinge diferentes públicos, né? Porque é importante a gente ver pessoas novas. Ah lá. Ei, Lucas!